Qual o custo real de uma obra em steel frame? Será que é mais barato que o tijolo? Eu vou te mostrar tudo aqui nesse vídeo. Nos próximos minutos você vai descobrir, além do custo real do metro quadrado do steel frame, se ele é de fato ou não mais barato do que a alvenaria e como calcular esse custo aí para sua obra, para a casa que você pretende construir. Então bora lá direto ao ponto sem rodeio. Ao longo de todos esses anos acompanhando obras de steel frame, eu pude perceber que existe uma média de valores. Todo mundo fica rodeando aí no YouTube, mas eu vou te passar aqui agora o que é essa média que eu acompanhei em todas essas obras nos últimos anos. Pega o papel e a caneta e anota. A média do custo de material, ou seja, aço, plaqueamento, contraventamento, parafuso, ou seja, todos esses materiais, eles têm um custo médio de R$ 1.000 a R$ 1.400 o metro quadrado. E nesse vídeo tem várias dicas ouro, e aqui já vai a primeira. Você precisa se atentar ao que faz esse preço sair de R$ 1.000 para R$ 1.400 o metro quadrado. Por que existe essa variação? Bom, casas mais simples, mais médio padrão, com vãos menores, não tem um pé direito duplo, dentre outras características, né? Não tem 2 andares, enfim, tudo isso faz com que o custo do metro quadrado saia mais barato. Você gasta menos aço, talvez aí também um pouco menos de plaqueamento, enfim, e reduza o custo dos materiais, fazendo com que quanto mais a sua casa estiver próximo dessas características, mais o custo de material vai estar próximo dos R$ 1.000. Agora, se você vai construir uma casa de alto padrão, uma casa que tem pé direito duplo, são 2 andares, enfim, tem vãos livres muito grandes, o custo de material vai estar mais próximo dos R$ 1.400. Ah, Guilherme, mas esse custo é só do material. Sim, só do material, mas eu vou te entregar tudo aqui de forma muito completa, então segura a onda, fica até no final do vídeo, pega papel e caneta, porque agora a gente vai falar de mão de obra. Muita gente fala que a mão de obra no steel frame é uma mão de obra mais especializada, enfim, requer uma mão de obra mais cara. O que eu pude ver ao longo desses anos é que, na média, vai depender muito da região, mas na média o custo de mão de obra para execução da parte de steel frame, ou seja, pegar os painéis, montar todos os painéis, verticalizar, plaquear lado interno, lado externo, colocando isolamento acústico, enfim, fazer toda a montagem da parte de steel frame gira em torno de R$ 700 o metro quadrado. Ah, vai ter gente aqui no vídeo falando que na cidade dele é 300, é 400, na cidade dele é 1.000. Cara, tô falando aqui um preço médio. Preço médio de custo de metro quadrado de mão de obra para o steel frame, nas obras que eu acompanhei nos últimos anos, girou em torno de R$ 700 o metro quadrado. Beleza, aqui a gente já partiu para um ponto de princípio, que a gente saiu aí de R$ 1.000 o metro quadrado e R$ 1.400 o metro quadrado de material, para mais R$ 700 o preço médio de mão de obra. Então a gente já conclui que o custo médio de material e mão de obra de uma casa de steel frame vai ser entre R$ 1.700 e R$ 2.100 o metro quadrado. Outro ponto importante a se levantar em torno do custo do metro quadrado do material e também da mão de obra, que faz ele sair de R$ 1.000 para R$ 1.400, é a composição da sua casa em steel frame. A mesma casa de steel frame, ela pode ter, por exemplo, na parte externa, somente uma placa cimentícia. Ou não, ela pode conter, por exemplo, o aço, mais uma chapa de OSB, mais uma placa como a Glassrock, por exemplo, que é uma placa de custo mais alto, né, do que as demais. Sendo assim, a composição da sua obra de steel frame também vai alterar no custo do metro quadrado, que é o que eu disse, vai gerar entre R$ 1.000 e R$ 1.400. Mão de obra, na média, R$ 700 o metro quadrado. Chegamos aqui a um custo de R$ 1.700 a R$ 2.100 material e mão de obra. E aí, quando você começa a analisar esse custo, sabendo que a gente levou em consideração só a parte cinza da obra, somente a parte aí até o acabamento, tendo em vista que do acabamento em diante é tudo igual, assentamento de piso, bancada, pintura, enfim, é tudo a mesma coisa.
Quando você começa a analisar isso, você começa a pensar, poxa, o steel frame talvez seja aí mais caro do que a alvenaria. Mas aqui tem algumas pegadinhas que ninguém te conta e muitas vezes você aí analisando de forma inicial não consegue perceber. Pegadinha número 1 é a fundação. O steel frame é muito mais leve do que a alvenaria convencional. Ele chega a ser 3, 4, 5 vezes mais leve, a depender do seu projeto, de uma casa construída em tijolo. Sendo assim, a sua fundação ela pode sair 50%, 60% mais barata do que sairia se você fosse construir de alvenaria convencional. Sendo assim, eu já vi projetos que o custo do metro quadrado da fundação diminuiu coisa de, cara, 300, 400, 500 reais o metro quadrado mais barato do que se fosse de alvenaria. Ou seja, o que parecia talvez ficar mais caro no início, quando você começa a analisar esses pontos, você vai ver que já não está tão caro assim. Pegadinha número 2 são materiais ocultos que você nunca coloca no seu orçamento inicial. Aqui eu vou te dar só um exemplo. Dá uma olhada nessa obra minha aí de alvenaria convencional. Você está vendo todos esses pilares e essas cintas? Eles não são simplesmente colocados no local, já vem pronto e você coloca ele aí no local. Não, você precisa de madeira, de forma para poder montar todos esses pilares. Cara, ninguém contabiliza a quantidade de madeira que é usada numa obra de alvenaria e depois, cara, você simplesmente pega ela e joga fora. Sem contar o trabalho que dá para poder montar essas formas. Dá uma olhada aí no meu pedreiro, fazendo um trabalho 100% artesanal, colocando aí, né, as madeiras, as gravatas, enfim, para poder compor essa forma para depois encher de concreto, tirar aquela forma, ela vai ficar na chuva, vai inchar, vai ser jogada fora e é um material que você vai comprar e vai ficar 100% desperdiçado aí na sua obra. A pegadinha número 3 é o cronograma. Quando você vai construir uma casa de alvenaria, você vai conversar lá com o seu pedreiro, né, o Tião da bitoneira, e ele vai falar que te entrega aquela obra em 3 meses. Porém, na realidade, ele vai te entregar ela com 5, com 6 meses. É o que a gente vê na maioria dos casos, tá, pessoal? Eu sei que não é uma regra, mas ao longo de todos esses anos trabalhando com construção civil, é o que a gente vê de forma muito comum nos canteiros de obra. Já no steel existe uma precisão muito grande entre o planejado e o executado. Tem muita pouca margem para imprevisto. Sendo assim, na obra de alvenaria, no tijolo convencional, você tem uma perca de tempo muito grande, né? Você perde muito tempo com os atrasos que acontecem em praticamente 100% das obras. Sendo assim, quando você começa a calcular isso tudo e botar isso tudo na ponta do papel, você vai ver que a obra de steel frame ela não fica mais cara do que uma obra de alvenaria. E agora, como que você pode calcular o custo aí da sua obra? Pega todas as informações que eu te dei aqui agora, analisa o seu projeto arquitetônico e faça aí uma profunda análise levando em consideração os pontos que eu te falei. Sua casa é de alto padrão ou de médio padrão, ela tem 2 pavimentos ou é só um, ela tem vãos grandes aí, né, grandes vãos livres a serem vencidos ou não. Quanto mais a sua casa se aproximar dessas características, ela vai ter um custo mais alto, vai estar mais próxima dos R$ 2.100 o metro quadrado, material e mão de obra. Agora, quanto mais ela estiver próxima de uma casa com vãos menores, não tem 2 andares, é uma casa plana, também num terreno plano, ela vai estar mais próxima de R$ 1.700 o metro quadrado de material e mão de obra. Outro ponto importante que você deve levar em consideração são situações que não tem como precificar, porque não tem preço, e sim valor. Um exemplo claro é o tempo de obra. Uma obra de steel frame ela é 3, 4 vezes mais rápida do que uma obra de alvenaria. Sendo assim, se você ia demorar talvez 2 anos para construir a sua casa, pode ser que você construa ela com 6, 7, 8 meses. E será que toda essa economia de tempo ela não deve ser levada em consideração? 1 ano e 2 meses pagando o aluguel, um aluguel aí de 5, 6, 10 mil reais, será que esse aluguel ele não deve ser contabilizado na sua economia?
Ah, Guilherme, mas eu não pago aluguel, eu moro numa casa própria. Ok, mas se você foi para sua casa nova, a casa no qual você mora hoje, ela vai ser vendida ou vai ser alugada. Aquele dinheiro entraria para o seu bolso. Será que você também não deve considerar esse ponto, levar isso em consideração? E quando a gente começa a analisar esses pontos, o que já estava ali pau a pau, já estava pareado, já estava preço a preço, o steel frame já começa a ter uma vantagem muito grande, porque a gente começa a analisar aqui pontos como qualidade térmica e acústica, menos chance de patologia, enfim, N fatores que começam a fazer com que a casa que já está ali preço a preço já comece a ficar mais barata do que a casa de tijolo. Então, analisando de forma crua o steel frame com tijolo, a gente chega numa conclusão clara. Mas antes eu quero te pedir, cara, pô, deixa um like no vídeo, né, velho? Você tá assistindo o vídeo até agora, tô te dando uma informação bacana aqui, você não deixou o like, cara, isso é muito importante para mim. Isso me ajuda muito, porque o YouTube entende que o meu vídeo é interessante, ficou um vídeo legal e distribui para mais gente. Do contrário, tudo isso que eu tô fazendo fica em vão. Então, por favor, encarecidamente, deixa um like no vídeo, eu tô te pedindo isso. Mas para poder concluir, chegando aqui num veredito final, todas as obras que eu acompanhei, o preço ou saiu preço a preço, ou o steel frame saiu ligeiramente mais barato do que o tijolo. Cara, nunca, de todas as obras que eu acompanhei, eu nunca vi o steel frame sair mais caro do que o tijolo sairia. Porém, o ponto que se deve levar em consideração é a qualidade, que é infinitamente superior. Se a gente começa a analisar, a gente vê que o steel frame ele não tem preço, ele tem valor. E valor, meu amigo, não se calcula. Uma obra no mínimo 50% mais rápido, menos chance de patologia, maior qualidade térmica e acústica, uma obra mais limpa, um canteiro de obra muito mais saudável, menos chance de patologia, uma obra 100% no esquadro, quando seus pedreiros forem para aquela segunda fase, cara, geralmente o pintor chega ali, ele gasta um caminhão de massa, ele vai chegar e não vai ter que fazer isso aí numa obra de steel frame. Os pedreiros vão encontrar uma obra 100% no esquadro, as paredes no prumo, enfim. Isso não tem preço, isso tem valor. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e já se inscreve no canal para acompanhar a casa que eu estou construindo em steel frame. Vou começar agora uma casa de steel que eu vou detalhar todo passo a passo aqui no canal. Então já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum detalhe dessa obra. Beleza? Valeu!